Fala pessoal, beleza? Amaury Alves, o tosador com au até no nome. Estou sempre aqui trazendo para vocês, principalmente você, tosador, você que está aprendendo, você que está iniciando nesse ramo, nesse negócio de banho e tosa, é muito importante você saber disso tudo, porque é só através disso tudo que você tem de conhecimento que você vai passar para o teu cliente e ele sim vai se tornar um verdadeiro cliente, um cliente fiel. Porque não adianta só você saber fazer o banho e tosa, você tem que saber fazer o banho e tosa porque você se propôs a fazer isso, mas cada vez mais o mercado assim é bastante dinâmico, a concorrência é bastante grande e se a gente parar no tempo a gente perde. A gente perde para o nosso vizinho. Não que a gente queira que o nosso vizinho se lasque, claro que não, até porque ele também está se aperfeiçoando isso. Então, hoje em dia a gente não pode fazer só aquilo que a gente propôs, que é o banho e tosa. Então, para começar, se você se propôs fazer o banho e tosa, você tem que fazer o banho e tosa muito bem. Mas, depois de fazer o banho e tosa muito bem, você precisa ter esses conhecimentos gerais. Você não precisa ser veterinário, claro que não, você não precisa ser um adestrador, você não precisa nada disso, não. Mas você precisa ter conhecimentos gerais. Se chega um cachorro lá, como vai chegar aí no seu banho e tosa, você pode ter certeza, aí no teu pet vai chegar um cachorro magro demais, ou gordo demais, ou com uma remela no olho, ou arrastando o bumbum, enfim, vai chegar cães no teu estabelecimento de tudo quanto é jeito. Falo isso para você porque com mais de 35 anos eu e a Fátima viu de tudo que possa acontecer num banho e tosa, num pet shop, e é por isso que a gente traz esses vídeos para você. E é por isso que eu digo que você precisa estar preparado com esses assuntos gerais, porque não vai simplesmente chegar um cliente lá e falar, Amaury, quero que você faz banho e que você faz tosa. Se acontecer isso, do cliente só pedir isso para você, você mesmo assim tem que ter esses conhecimentos. Você tem que agradar, você tem que agarrar esse cliente. Não só com aquilo que ele te pediu de fazer um bom banho e uma boa tosa, não. Você tem que agradar ele dessa maneira, que são com essas dicas, são com essas orientações, são com essas observações que você vê no pet dele e depois você vai passar para ele. E se ainda for mais complicado, chega o cliente e fala para você assim, eu quero que você faça um bom banho, eu quero que você faça tal tosa e eu quero saber em relação a isso. O que pode ser isso que o meu cachorro está sentindo? O que pode ser isso que o meu cachorro está fazendo? Então, quer dizer, o cliente hoje não vai chegar só te pedir o banho e tosa. Ele vai te fazer outras perguntas. E são essas perguntas que você tem que saber. Ele pode te perguntar de vermes. Ah, eu não dei remédio, tem que dar, quanto tempo, que tipo de remédio? Meu cachorro coça muito a orelha, o que pode ser? Enfim, são todos esses assuntos que sim, os clientes vão te pedir também uma orientação. E por mais que não peça, como eu falei, você tem que passar isso tudo para ele, para que você se demonstre como realmente um profissional dessa área, que você faz porque gosta, que você faz porque se preocupa com o bichinho e que você faz para poder ganhar ele como cliente. Então é para você, principalmente para você tosador, para você dono de pet, para você que está pensando em iniciar nesse ramo. Então inicie de uma maneira diferente, não seja mais um, seja diferente, porque mais um, o mundo aí está cheio de pessoas que fazem a mesma coisa e que muitas das vezes não saem daquilo e que às vezes chega até a falir porque eu abri e fui igual e não deu certo. E não vai dar certo mesmo. Se você não for diferente, se você não tiver o que apresentar, o que fazer para diferenciar dos demais, você vai ser apenas mais um, e esse apenas mais um pode ser que ele até nem se crie, pode ser até que você não consiga ter resultado e êxito aí na tua trajetória. O que é muito ruim, porque você investe, você gasta, você precisa que aquilo dê certo, e não dá certo por quê? Então, para que dê certo, lógico que ninguém é o dono da verdade, mas para que você tenha muito mais chance de dar certo o que você vai fazer, que é o banho e tosa, eu aconselho a você a dar um clique aí, você vai ser direcionado e vai conhecer todo o nosso método, sabe? Tudo em relação a cachorro, todo o conhecimento, toda a prática, todos os sinais que eles nos dão, que você precisa ler, tudo em relação ao cliente, como tratar um cliente, como tratar uma pessoa assim, outra assim, uma criança, uma mulher, como é que você vai? Tudo isso está no nosso método para que você tenha sucesso no seu banho e tosa. Tá bom? Então eu quero trazer aqui hoje um assunto que muita gente às vezes não sabe.
Você sabia que o cachorro tem Alzheimer? É o que eu te falei agora há pouco. Você chega a um cliente e fala, amor, eu trouxe o meu cachorro aqui para você fazer um banho, para você fazer uma tosa, mas você sabe que de umas noites para cá, ele do nada ele acorda ali de madrugada e eu escuto ele latindo, uivando, o que pode ser? E aí você vai falar, não sei. Daí ele simplesmente vai deixar o cachorro lá para você fazer um banho, para fazer a tosa e não vai voltar mais. Ele vai no outro banho tosa, porque lá no outro banho tosa, além de fazer o banho tosa que ele queria, também responderam a ele essa pergunta. E é por isso que ele ficou lá no outro e não voltou mais em você. E é por isso que você precisa saber essas coisas, ter esse conhecimento geral. Então você tem que aprender, você tem que estudar um pouco sobre isso, sobre uma demência do cachorro. O cachorro também tem isso? Tem. Tem Alzheimer também? Tem. Tem, eles têm. E esse é um dos sintomas. Então se chegar um cliente falando para você que o cachorro dele, de uns dias para cá, tá assim, do nada, fica olhando para a porta, para a janela, latindo, uivando, e esse é um sinal. Sabe, às vezes ele não está fazendo mais o cocô, o xixi, onde ele sempre fez, nada diferente aconteceu, ele está fazendo em qualquer outro lugar, e esse também é outro sinal. Já não está comendo tão bem como ele comia ou bebia, às vezes não está nem quase achando ali a comida, você às vezes tem que direcionar ele, ou pôr ali perto do focinho dele para ele cheirar e ele vai até a vasilha onde está a comida. Então quer dizer, tudo isso são sinais que eles estão nos dando, que pode ser sim uma demência que eles estão desenvolvendo. Assim como o humano, depois de uma certa idade é difícil, eu acho que nem existe alguma pessoa ou criança com Alzheimer, né, muito cedo, não. É depois de uma certa idade. E os cachorros também, dependendo do tipo de cachorro que você tem, da raça, do porte dele, tudo isso varia um pouco, sabe? Porque o cachorro de porte grande ele vive menos, o cachorro de porte pequeno vive mais, então não dá para você taxar, isso aí vai acontecer a partir dos 8 anos. Talvez a partir dos 8 anos, para um cachorro de porte pequeno. Mas para um cachorro de porte grande ou gigante, talvez não consegue nem viver 8 anos, sabe? Porque ele vive menos mesmo. Mas em média, quando o cachorro passou assim 2/3 da vida dele, aí pode acontecer de começar a aparecer esses sintomas. Então quando chegar um cliente para você com dúvidas assim, que nunca aconteceu, meu cachorro nunca fez um cocô fora da onde ele fazia, de onde ele estava acostumado, eu percebi que ele está se batendo um pouco para comer, achar a vasilha de água, eu percebi que ele acorda de madrugada e fica andando ali pela casa, às vezes chora, às vezes uiva, às vezes late do nada ele está latindo, não tem barulho, não tem ninguém, nada diferente, está latindo. Então são esses sinais, são esses sintomas que pode estar demonstrando que pode ser o início de Alzheimer que eles têm, um tipo de demência que eles têm também. Às vezes um estresse muito grande que ele passou, sabe, isso pode ter desencadeado alguma coisa na cabeça dele e pode estar voltando para isso, para uma demência. Então só queria trazer para vocês isso, que o cachorro também sim, eles têm demência sim, eles têm um certo tipo de Alzheimer também igual a gente também, e você precisa estar atento a isso, você precisa saber um pouco mais, conhecer um pouco mais, para poder explicar e responder a dúvida do seu cliente quando ele chegar com uma questão dessa. Tá? Então é o que eu falei no início, você não só deve prestar muito bem o seu serviço de banho e tosa, que é o que você se propôs, mas você tem que ter esses conhecimentos. Tá? Nunca, você jamais pode se espantar ou assustar quando chegar um cliente e te fazer uma pergunta, Mauri, o que pode ser o meu cachorro tá latindo de madrugada do nada? Você, não sei, nunca ouvi falar isso, você não pode fazer isso. Isso é muito ruim para o cliente. Você tem, lógico, não vai mentir também. Por isso que eu falo, você tem que se preparar. Você tem que se preparar, porque tudo isso vai acontecer aí no teu estabelecimento. Tudo isso, todo tipo de pergunta vão te fazer. Não pense em você que eu abri um banho e tosa, eu só vou cuidar da parte estética. Não, vão te perguntar de tudo vão te perguntar. E você precisa ter resposta para tudo, porque é só dessa maneira que você vai ganhar e você vai fidelizar o cliente, tá bom? Então, você compartilha esse vídeo se for interessante para você. Para mim é muito importante esse compartilhamento, porque o YouTube me vê diferente, o YouTube vai fazer com que eu esteja cada vez mais na frente, porque eu acho que são informações muito importantes que eu preciso passar para você. Você é um dono de um banho e tosa, e eu digo assim, para você por quê? Porque depois, consequentemente, você também vai atender o seu cliente com essa informação.
você também vai dar uma vida melhor para o seu cliente com essa informação. Então eu quero atingir a todos, claro, você simplesmente o dono, o tutor de um cachorrinho, é bom você saber disso, mas eu vou atingir aonde o fluxo maior de animais vai, aonde o fluxo maior de pessoas que precisam saber dessas coisas vai, que é onde? É no pet shop. Talvez você só está me ouvindo, mas se você é um dono do pet shop que atende 80, 100, 200, 400, 500, 1000 cachorros no mês, quer dizer, eu vou estar atingindo 1000 pessoas. E por que eu quero atingir essas 1000 pessoas? Para que todas essas 1000 pessoas e todas as demais pessoas tenham a vida do seu bichinho bem cuidada, bem orientada, bem analisada, né? Com essas orientações que eu venho trazendo, tá bom? Então é isso aí. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aí no comentário, que eu nunca consigo trazer um assunto na sua totalidade, é difícil. Eu dou apenas uma pincelada e você assimila com alguma coisa que já aconteceu com você, aí você me pergunta que eu vou dando sequência nesses assuntos aí, tá bom? Então é isso aí. Um abraço, felicidade e saúde sempre.